Boa noite a todos. Aqui estamos com todos vocês no nosso programa na Web TV Espaço Jorge Guedes, a nossa telinha de todas as quartas, para dar início mais um programa Dicas e Reflexões. E eu, Maria Anita Guedes, agradeço a todos por estarem aqui conosco. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar as nossas reflexões, porque as reflexões é um caminho mais seguro para que possamos firmar as nossas decisões e iniciativas em todos os setores da nossa vida. Portanto, a cada dia necessitaremos de mais espaço útil em nossa mente para que possamos expressar sentimentos úteis e produtivos a nós mesmos e a uma coletividade. E o nosso foco principal é a reflexão consciente, crescente e evolutiva, sem as máscaras dos engodos, sem os tormentos da fantasia, sem o ímpeto da arrogância, sem a descaracterização da essência, sem a prepotência do ego, sem o cinismo estampado nas faces, sem a hipocrisia dos desfiles horrendos da vaidade, e com a humildade implantada na essência da alma. Avançar nos caminhos produtivos é a meta das mentes sãs. Porque nos mundos da arrogância e da prepotência vigora tudo, menos a solidez e clareza dos pensamentos. Os recursos insanos, causadores da perda de identidade, já atingiram grau elevadíssimo na esfera mental, retrocedendo assim os verdadeiros valores éticos, qual nos foram ensinados desde a tenra idade do espírito. Prazerosamente nos despojamos da sanidade e adentramos nos devaneios do vazio existencial. E estes recursos insanos desvanece a capacidade que foi implantada na nossa mente como meio evolutivo consciente. E, lamentavelmente, os prazeres mundanos sobrepõem os pensamentos lúcidos. E de sanidade já nada existe. As vertentes escolhidas ecoam para o vasto deserto desolado da mente, qual aliamos sem a responsabilidade, sem a dignidade, sem a razão e sem a ética. Violamos os valores reais da essência da nossa mente. Será que realmente somos seres racionais? Atacamos tudo e todos na descrença de conhecimento das leis, causas e efeitos. Será mesmo descrença? Ou simples conveniência? Em rota de colisão com o suposto desconhecido, esbravejamos, vivenciamos dores, lamentos, murmúrios e sussurros, na vã tentativa de conquistar cúmplices. Triste pensamento, triste condição de sub-humanos. Mas
real e vigente nesta esfera, qual momentaneamente denominamos casa. E sem ter a menor consciência do sentido da palavra casa. A cumplicidade da real construção ficará para trás, imperando a cumplicidade das dores e dos horrores, qual nos alienamos, fazemos destes tormentos a vida real. E junto conduzimos todos aqueles que dizemos amar ao mais fatídico fim. A colisão dos desesperos e desenganos é levar o que julgamos amar a esta colisão entre desesperos e desenganos, tormentos, dores. Mas lembre-se, sempre te será oferecido os caminhos para o retorno à razão. Mas, nesta densa faixa de alienação, permaneces vidas pós-vidas, prazerosamente. Reflita um só segundo. Saia deste submundo. A vida é real, não é casual. Reflita. Todos temos obstáculos a ultrapassarmos, seja nesta ou em qualquer outra esfera. Sejamos valentes e conscientes. Saibamos reagir com postura e enfrentar as agruras, tornando, ao menos, o nosso mundo mental habitável. Ser diferente não é ser complexo, não é ser derrotado, fracassado, irônico, cínico, nem complexado. Ser diferente é ser consciente de todas as formas de vida, qual teremos obrigatoriamente que viver na pele e senti-las a fundo, para que um dia, possamos ver nas margens das estradas percorridas flores e verdes campos, e não o desolado deserto do vazio. Fazer a diferença requer sabedoria, esclarecimentos e, acima de tudo, equilíbrio. Formar, reeducar e reestruturar a mente é trabalhoso, é árduo demais para os que fazem questão de permanecer no adormecimento da conveniência. Mas é gratificante e honroso para aqueles que se propõem a uma oportunidade sólida e duradoura na sua estrutura mental, psicológica e emocional. Voltamos dentro de instantes com dicas e reflexões.
Nossas reflexões de volta para todos. A soberba dos pensamentos decadentes, impetrados na mente dos que se valem dos engodos, das trapaças e das mentiras, vai muito, muito mais além nos atos e nas ações. Estes se valem de tudo para conquistarem tudo o que não os pertence. O roubo qualificado é a sua especialidade e, infelizmente, com o andar dos tempos, os requintes só se aperfeiçoarão para mais atrocidades. A liberdade da mente ainda está muito aquém. Os prazeres da dor são os companheiros eternos. Servir. Servos são escravos, e escravos permanecerão enquanto não der o grito da liberdade dentro da própria mente. Portanto, liberdade é a proposta magnífica do universo de luz para a ascensão e conquista da sanidade e das nossas capacidades de pensar e agir com coerência, lucidez e nitidez. Ter como qualidade a falsidade é estar implantando no mais profundo abismo da decadência. Ter como qualidade a verdade é estar na linha reta das conquistas edificantes da sua própria evolução. Sonhadores, perdedores e predadores. Em qual destes ângulos se encaixa a existência consciente? Ao sonharmos e não desbravarmos os caminhos para atingir o desejado com o merecimento, nos declaramos simples perdedor. O predador é todo aquele que vive na hipocrisia da vaidade. Na realidade da vida, tudo é muito vago, muito disperso, muito alienador, mas somente nas mentes daqueles que não suportam sequer a ideia da vida plena. Reflita. Satisfazer o ego é o meio mais rápido de se perder nos emaranhados de portas entreabertas e escancaradas nas desilusões e perdas da própria identidade. Rejeite o ego. Aceite sua condição de humanos. Rejeite a condição de sub-humano. Semear a virtude, no real sentido da produtividade, é salutar. Porém, semear com segundas intenções é devastador o resultado final. Somos o que pensamos. Logo, os nossos pensamentos são a fonte geradora da nossa trajetória construtiva ou destrutiva. Ser uma peça de xadrez já é um ponto que você encontra no grande jogo da vida. Mas saiba jogar limpo e transparecer
os pensamentos límpidos. Sinta e veja todas as formas de vida que transita à sua volta e avalie se a sua é a mais perfeita. Por alguns segundos, poderá até se enganar, se achando a forma perfeita. Mas, e as outras formas? Também não são para elas mesmas a perfeição? É aí onde também reside o ego. Reflita. Salvar o mundo não nos compete na totalidade, mas salvar ao menos a nós mesmos é tarefa prioritária, pois assim não causaremos tantos desajustes no meio ambiente, qual nos foi emprestado temporariamente, para que possamos desenvolver os nossos fracos instintos. Revelar que temos sabedoria é uma ação, é a ação do mais alto grau de desajuste. Mas revelar que necessitamos aprender a cada dia é ação consciente. Todos aprendemos dia a dia, vida após vida, acreditando ou não nelas. Serenidade e paz. Este é o desejo de toda a mente em processo de descompressão e no desalojamento das mais variadas diversidades de tormentos, geradores das depressões, dos medos e muitos outros fatores que foram armazenados no consciente prazerosamente. Ter uma capacidade de transformar os pensamentos turbulentos num faixo de luz é um grande passo para a trajetória seguinte ter sucesso. Somos um extenso vale onde tudo floresce e cada um tem a escolha do que plantar. E cada um terá a colheita deste plantio. E cada um responderá por suas sementes. Pois terra fértil nos foi dada na medida das nossas necessidades. O sermão e a demagogia é a falta de compreensão dos verdadeiros valores éticos existentes e já implantados. Nada se resolve com prepotência e imposição. Para tudo, há uma forte ligação da comunicação direta. E este elemento é fundamental no desenvolvimento ético de todos os indivíduos. Sentimentos vagos e transtornados perpetuam nas mentes em estado de estima baixo. E estes tornam-se devoradores da própria essência. Se valem de tudo para permanecer nas tendências obsessivas.
revelar o tempo presente na mente é a maneira mais clara que se pode tratar a faixa da essência e da consciência ativa. Tempo, precioso tempo, todos nós temos. E façamos valer e prevalecer a dignidade dentro dele. Voltamos dentro de instantes. Aqui estamos com as nossas dicas e as nossas reflexões. Tu, entre todos que me propus amar, foste um dos eleitos. Tu me agraciastes com a oportunidade do teu cultivo. Eu hoje te agradeço. Muitas vezes, por tua inconsciência, fui obrigado a impor a rigidez, estabelecer limites, para que desenvolvesses raízes na aridez do teu bom senso. Na sequência, sem que percebesse, iniciamos trabalho árduo em terreno hostil. No teu vazio, silenciosamente, te lançavas aos questionamentos. Te julgavas improdutivo. Não vislumbravas o teu próprio presente, por não entender a beleza que emanas. Nas vielas das jornadas, buscas forças na humildade da tua essência. Desconheces a necessidade e principalmente a magnitude que o teu germinar refletirá no oscilante jardim das reconciliações. Porém, como semente, sê bem tratada. O teu contínuo florescer produzirá inevitável expansão no oloroso jardim da boa vontade. Dicas e reflexões, volta já. E as nossas dicas e reflexões iniciou agora uns questionamentos para refletirmos. Onde está ancorada a minha consciência? O que oculto nas profundezas da minha essência e que é tão tenebroso que me incita a organizar estratégias desesperadas através de ações inconsequentes para provar a existência da vida? Será o medo de me revelar e nem eu próprio, no desespero,
suportar os horrores que tento ocultar e, mais uma vez exposto, voltar a praticá-los? Será por acreditar poder me isentar dos efeitos que deliberadamente nutro e transfiro impertinente ódio para quem julgo que me vai condenar e com rigor? Como posso afirmar que a fonte da vida é ilusão, se não tenho ainda a menor noção do que represento no contexto universal? Terei por acaso a capacidade de organizar a minha própria vida e me oferecer ao menos uma fração de paz, réstia de dignidade, para que, com a mente limpa, tenha condições de refletir nas causas e efeitos, aceitar os efeitos que me devoram a sensatez e sem recorrer à destruição dos que tentam arduamente me edificar? Estarei capacitado para desenvolver uma simples equação e para encontrar o valioso resultado da minha composição física e extrafísica? Terei o controle dos meus intrincados pensamentos, nascente inesgotável das dúvidas e sempre voltadas ao negativismo, que me induzem a rejeitar o salutar ou, por acreditar estar me protegendo do que desconheço e não faço a menor menção de conhecer? Não estarei afogado na irresponsabilidade e, diante das dificuldades, furtivamente recorro aos abomináveis recursos sugeridos pela hipocrisia, adornando justificativas para transferir culpas? Serei capaz de um ato, sublime ato, de caridade por mim mesmo e aceitar meus fracassos sem me mascarar com as deformadas matizes da arrogância, prepotência e sem projetar as indefinidas cores do arco-íris das depressões fabricadas? Sou realmente autossuficiente para me manter ativo após fortes ataques e que comprometam a minha estabilidade física e psicológica? Não estarei vulnerável e agindo sob a influência das mais graves patologias e que me deterioram a ética, a dignidade e me destroçando a capacidade da razão? Tenho realmente consciência das consequências quando permito a infiltração das obsessões à minha mente, ainda em formação? Não estarei agindo por impulso ao negar minha própria identidade e oferecendo meu corpo e mente para que sejam utilizados para fins que não sejam a própria preservação e o amor? Sim, preciso refletir. Tenho a liberdade da escolha, livre arbítrio consciente. Acredito. Ao acreditar em mim mesmo, estou acreditando no alicerce da minha retidão.
Não hesitarei, não me desviarei da vida no amor. Serei perseverante. Ignorarei as barreiras dos apegos, da exaustão, e expandir-me-ei na satisfação das frutíferas realizações. Afinal, em que me incomoda a existência da vida? Onde está ancorada a minha consciência? Dicas e reflexões volta dentro de instantes. Nossas reflexões ficaram aí, estão aí, a todo instante na nossa mente, na nossa consciência. E vamos refletir em todos os tópicos para conseguir alcançar uma evolução plena. Continuamos com a existência ou essência. A luz do bom senso sinaliza-me o caminho a percorrer. Hesito. Não sei estabelecer diferenças entre as necessidades para uma existência saudável e os aprendizados que devo absorver para qualificar a minha essência. Confuso. Julgo viver em vão. Recolho-me na incapacidade que me brindo, por não saber discernir, e sem me dar tempo para refletir, fragmento minha essência, condenando-me a viver em vão. Haverá sempre luz nas reflexões. Posso refletir, escolher uma existência saudável, expandindo a minha essência, refletindo na minha existência. Não viverei em vão. Viver em vão não é viver. Equilíbrio. O equilíbrio da vida é a construção edificante do nosso dia a dia. E a valorização destes passos é que nos conduz à conscientização do verdadeiro amor pela vida e de viver enfrentando todos os obstáculos com dignidade. A frequência da decadência. O tempo não coloca um véu sob a flor da nossa idade, seja esta física ou espiritual. O tempo diz: infeliz dos que insistem em viajar nas frequências das decadências. Infeliz. O que somos? Aceitar o que somos nos faculta o acesso às possíveis e edificantes mudanças na personalidade em construção. Acreditar no que dizem que somos, pensamos ou agimos sem refletir na essência
é aceitar a indução e limitar, ou até mesmo destruir, as possibilidades de nos autoconhecer. Os desafios. Na relutância, acreditamos que algumas dificuldades, quando se apresentam como simples desafios, são intransponíveis. Isto é um grande equívoco, pois para estas supostas dificuldades que dimensionamos, já há muito que fomos preparados. Mas, no medo, nos falta a coragem para transcendê-las. E este é o desafio que relutamos em ultrapassar. Tendências. Elas devem ser avaliadas, refletidas e ajustadas, pois as tendências corroem tudo que almejamos e bloqueiam os caminhos para nos resgatarmos. O inconsciente no subconsciente, estes se valerão de muitos recursos para mergulhar na fúria devastadora das tempestades emocionais, esquecendo que elas foram projetadas para nos advertir que, ao germinar as más sementes, transformar-se-ão em arbustos rasteiros e, como os frutos do raquitismo, da degeneração, se apresentarão. Vida. A conversação excessiva na mente sufoca e reprime a razão. Ignorada, a razão se desvanece e a mente obscurece. Reflita e deixe, ao menos, uma fresta de luz dissipar este tormento mental que, por ora, circula em tua mente. Uma existência é apenas um simples ato. Os complexos. O que nos leva a ter complexos? Até onde estes complexos são suportáveis? Ter consciência e personalidade definida é um caminho para libertarmos dos complexos enraizados na mente. Ter força e coragem, libertaremos das permissividades e do negativismo. Oscilações comportamentais transitam a todo instante e deixa à deriva os indivíduos sem personalidade. A formação da personalidade é uma joia preciosa. A consciência é o caminho para a formação. O ódio é o desvio. Portanto, sofres porque queres. Sabes por que sofres? O que esperas? De que achas ser merecedor? Te prendes a belas e aliciantes palavras. Será fraqueza ou covardia? Sofres, mas sabes por que sofres. Lamentações. Por que prometes tanto
e te debruças em prantos injustificáveis. As lamentações são perdas, e se te permites, simultaneamente, abres a guarda para as armadilhas ardilosas. E ao se sentir aprisionado por determinadas atitudes irrefletidas, sofres. Ao reagir, abres uma porta para que a consciência se faça presente. Então, vês à frente uma indicação de luz, e esta luz te guiará nas turbulentas escuridão da mente. Não existe a escuridão, e sim a ausência de luz. Dicas e reflexões volta dentro de instantes. E as nossas dicas e reflexões no ar. Humildade. Para tudo existe um tempo. Para tudo existe um propósito definido. Se limparmos o espaço mal ocupado com o lixo tóxico na nossa mente e que corrói a dignidade e a sensatez, preencheríamos este espaço infrutífero com a sabedoria da consciência. A humildade nos conduz à ética, à estabilidade. Nos erros constantes, avançamos. Nos enganos, mergulhamos. Na suposta inocência, cedemos. Na honra, desmoronamos. Na falta de dignidade, tropeçamos. Na ilusão, adentramos. O nosso programa Dicas e Reflexões chegando ao seu final por hoje. Aproveito para convidar a todos a conhecer a nossa programação da Web TV e da Web Rádio Espaço Jorge Guedes, que temos programações diárias na Web Rádio e na Web TV, são 3 programações semanal. Eu agradeço a todos e que tenham uma noite de paz e serenidade. Boa noite a todos. Aqui estamos com todos vocês no nosso programa na Web TV Espaço Jorge Guedes, a nossa telinha de todas as quartas, para dar início mais um programa Dicas e Reflexões. E eu, Maria Anita Guedes, agradeço a todos por estarem aqui conosco. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar as nossas reflexões, porque as reflexões,
é um caminho mais seguro para que possamos firmar as nossas decisões e iniciativas em todos os setores da nossa vida. Portanto, a cada dia necessitaremos de mais espaço útil em nossa mente para que possamos expressar sentimentos úteis e produtivos a nós mesmos e a uma coletividade. E o nosso foco principal é a reflexão consciente, crescente e evolutiva, sem as máscaras dos engodos, sem os tormentos da fantasia, sem o ímpeto da arrogância, sem a descaracterização da essência, dos valores éticos, qual nos foram ensinados desde a tenra idade do espírito. Prazerosamente, nos despojamos da sanidade e adentramos nos devaneios do vazio existencial. E estes recursos insanos desvanecem a capacidade que foi implantada na nossa mente como meio evolutivo consciente. E, lamentavelmente, os prazeres mundanos sobrepõem os pensamentos lúcidos. E de sanidade já nada existe. As vertentes escolhidas ecoam sem a prepotência do ego, sem o cinismo estampado nas faces, sem a hipocrisia dos desfiles horrendos da vaidade, e com a humildade implantada na essência da alma. Avançar nos caminhos produtivos é a meta das mentes sãs. Porque nos mundos da arrogância e da prepotência vigora tudo, menos a solidez e clareza dos pensamentos. Os recursos insanos, causadores da perda de identidade, já atingiram um grau elevadíssimo na esfera mental, retrocedendo assim os verdadeiros para o vasto e vasto deserto desolado da mente, qual aliamos sem a responsabilidade, sem a dignidade, sem a razão e sem a ética. Violamos os valores reais da essência da nossa mente. Será que realmente somos seres racionais? Atacamos tudo e todos na descrença de conhecimento das leis, causas e efeitos. Será mesmo descrença? Ou simples conveniência? Em rota de colisão com